Boa noite. É um prazer e um privilégio poder falar mais uma vez aqui à comunidade do NASP. E eu creio que você já deve ter ouvido muitas vezes dizer, falar, ou até ler, já deve ter lido isso, que nós vivemos numa sociedade relativista, em que se relativiza tudo, menos o relativismo. Você deve ter também já lido e ouvido de pessoas que não creem que existam verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Então é uma sociedade estranha, né? Pessoas que têm pensamentos muito contraditórios até. Nós, como criacionistas, como cristãos, nós cremos que existem verdades absolutas. E cremos especialmente que a verdade encarnada disse de si mesma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que todos os nossos princípios, nossos padrões de comportamento, nossos pensamentos devem ser fundamentados sobre essa verdade que é segura, que é sólida. Jesus Cristo é a verdade. Eu quero nesta noite falar para vocês, em linhas gerais, sobre a rocha sobre a qual nós fundamentamos nossa crença, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu, quando era mais jovem, ali saindo da adolescência, passei por um momento de muitas dúvidas, quando me deparei com a mensagem adventista, e comecei a me questionar sobre por que deveria aceitar a Bíblia e não outros livros sagrados como a Palavra de Deus, inspirada por Deus. Nós sabemos que existem outros livros tidos como sagrados, o Corão, o livro de Mormons, né? Bhagavad Gita e outros livros aí. E por que nós podemos considerar nosso livro sagrado, aquele que nos foi dado por Deus, como um livro exclusivo, diferente e esse sim, uma revelação especial de Deus? Graças a Deus, eu obtive respostas ao longo desses anos de pesquisas, de busca de Deus, e pude então ter certeza de que ao fundamentar a minha vida sobre essa rocha, essa verdade absoluta, eu estava fazendo a coisa mais certa na minha vida. E não tenho me arrependido. Eu tenho notado que, frequentemente, pesquisas e estudos feitos por pessoas que talvez não tenham nenhuma relação com a Bíblia, estão se dando conta de que, na verdade, aquilo que a Bíblia ensina é o ideal para o ser humano. E não podia ser diferente, porque a Bíblia pode ser chamada também de manual da vida. Quando você compra um carro, você adquire ali o automóvel e também vê o manual junto. Se você seguir as especificações que estão nesse manual, você vai ter um carro em boas condições por mais tempo. De modo mais ou menos semelhante, a Bíblia é para nós o manual da vida. E se nós pautarmos a nossa vida por ela, nós também teremos uma vida mais longa, mais feliz e com mais satisfação. Enfim, nós temos aqui regras para relacionamentos, regras de saúde, dietéticas, espirituais, e vai longe a lista, né? Seguindo essas regras, nós podemos ser realmente mais felizes, porque o Criador do ser humano deixou essas regras ali registradas. Nós somos criacionistas porque nós cremos na Palavra de Deus, acima de tudo. Por mais que nós busquemos evidências científicas, e elas existem de sobra para aqueles que buscam realmente, no fundo, nós cremos no que está ali registrado em Hebreus, que diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela Palavra de Deus. Eu quero mostrar aqui na tela para vocês alguns textos que fundamentam nossa crença criacionista. O primeiro deles é Hebreus capítulo 1, versículo 10, que diz que no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Nós cremos isso. Ninguém estava lá no princípio para fazer uma observação científica, assim como ninguém também estava lá naquele momento em que dizem que a primeira célula surgiu. Então ali é um ato de fé, tanto por parte de darwinistas quanto de criacionistas. Mas nós temos essa convicção de que no princípio Deus criou tudo, né? Que outro texto podemos projetar ali? Neemias capítulo 9, olha que interessante, uma linguagem poética, no entanto, ela revela que só Deus, só o Senhor é Senhor. E Ele fez então, ali o texto diz, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles habita, existe. Tu os guardas em vida a todos. Um outro texto ainda, podemos passar ali,
diz assim, lá em Jó: faça perguntas às aves. Interessante, né? De que forma eu posso fazer perguntas aos animais? Talvez o Moisés estivesse aqui expressando as bases da ciência experimental, não é? Vá ali investigar os animais, as plantas, a natureza, né? Aos animais, e eles o ensinarão. O que mais? Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. Curioso, não? Os ditos irracionais parecem ali saber mais do que os ditos racionais a respeito da existência de Deus. E se nós pesquisarmos a natureza, nós vamos nos dar conta de que existe realmente ali as digitais de um grande designer do Criador. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 que os seres humanos são indesculpáveis justamente por isso, porque se eles forem bem atentos à natureza, com a mente aberta e sem preconceitos, eles vão perceber que existe alguma coisa ali especial. Richard Dawkins, o maior ateu do nosso tempo, né? Escreveu livros aí, tem escrito livros contra Deus, contra a religião, é um ultradarwinista. E ele esteve no Brasil recentemente participando da Feira Literária de Paraty. E eu li isso nos jornais. Ele, quando foi visitar o Pantanal, ele disse depois para os repórteres o seguinte: se não fosse Darwin, eu teria me ajoelhado lá mesmo e adorado o Criador. E depois dizem que nós temos a mente fechada. Mesmo aqueles que não creem, talvez como Dawkins percebeu, existe alguma coisa dentro do ser humano que clama pelo sobrenatural, que não se contenta com o que é meramente material, natural, e quer transcender. O Dawkins sentiu isso, embora seja um ateu bastante radical. Se não fosse Darwin, se não fosse a sua mente já programada, se não fosse sua mente formatada pelas leituras, por tudo que ele já estudou, ele teria adorado o Criador naquele momento. Faça perguntas aos animais, faça perguntas às estrelas, faça pergunta ao seu próprio corpo, pesquise, investigue, e você vai se dar conta de que existe realmente um Criador que é inteligente e que ama você. O que mais? Um outro texto, e eu me referi a ele há pouco, né? Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, então é pela fé, na verdade, não temos realmente provas disso, e Deus nos dá liberdade para crer. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Então, Deus criou o universo do nada, criação ex nihilo. Deus não precisou de matéria pré-existente para trazer tudo à existência, porque Ele é Deus. A sua palavra tem poder. E sabem, quando eu penso nisso, eu não posso duvidar de que Deus possa recriar o ser humano também. Porque o que é mais fácil? Trazer tudo à existência a partir do nada, ou pegar um ser humano falho, pecador, imperfeito, e transformá-lo, remoldá-lo? O que seria mais difícil, se é que para Deus existe algo difícil? Do nosso ponto de vista, seria a remodelagem, né? Então não duvidemos de que Deus tem poder realmente para nos transformar, para operar em nós novo nascimento, para, quem sabe, nos libertar daqueles vícios, daqueles maus pensamentos, daqueles maus comportamentos que nos atormentam. Deus tem poder para fazer isso, se você, pela fé, aceitar que Ele realmente tem esse poder. Ele quer ajudar-nos. Então, o mesmo Deus que criou tudo, pode recriar tudo também, ainda que nossa vida esteja em pedaços. É uma grande esperança que vem da palavra de Deus. O que mais? Bom, nesse próximo bloco agora eu quero mostrar a vocês, afinal nós queremos agora mostrar que a Bíblia é uma verdade absoluta, contém verdades absolutas, e que podemos, com toda segurança, fundamentar nossa vida sobre ela. Dizem que a Bíblia é um livro anticientífico. É uma acusação injusta, porém, é bom que se diga que a Bíblia não é um livro científico, porque ela foi escrita, foi produzida num período pré-científico. A ciência moderna nasceu com Galileu, Copérnico e outros, não é? E a Bíblia existia muito antes disso. No entanto, embora não seja um livro exatamente científico, quando ela fala de ciência, acerta em cheio. E eu peguei aqui alguns exemplos, não teremos tempo de ler aqui os textos, mas vocês podem depois conferir em casa, na sua Bíblia, ou aqui mesmo. Jó capítulo 26, versículo 7. Ali, num texto escrito lá para o ano 1500 antes de Cristo, portanto 3.500 anos atrás,
está escrito que é Deus quem suspende a terra sobre o nada. O nada hoje para nós tem um nome, é vácuo, o vácuo do espaço sideral. Mas pensem um pouco, pode passar a próxima tela. Lá no Egito, e nós sabemos que Moisés estudou na Universidade Federal do Egito, não é? Ele aprendeu teorias científicas, entre aspas, aqui os científicas, que diziam que a terra estava suspensa ou apoiada sobre 5 pilares. Outras culturas primordiais, outros mitos, diziam coisas mais ou menos parecidas, mas todos tinham praticamente em comum o fato de que, não é fato, né? Mas a ideia de que a terra estaria apoiada sobre algo firme, porque para eles era muito lógico. A terra é firme, aparentemente, né? Exceto quando há terremotos. E eles imaginavam que deveria haver alguma coisa sustentando essa terra. Moisés desaprendeu tudo e registrou na Bíblia um absurdo para eles na época, dizendo o seguinte, que a terra está apoiada, não está apoiada, a terra está flutuando, a terra está sobre o nada, no vácuo. Levou tempo para o ser humano descobrir que isso era um fato. Na verdade, creio que a primeira confirmação visual se deu quando Yuri Gagarin, ele foi lançado para o espaço, e lá na órbita da Terra, ele olhou para baixo e viu, olha, além de azul é redonda, e está flutuando pelo espaço. Então, levou tempo, né? Mas a Bíblia já dizia isso. Como que Moisés podia ter essa informação, se naquele tempo não dispunham de nave espacial, ninguém havia imaginado que tal coisa pudesse ser assim? A palavra é revelação. O que mais? Pode passar essa também. Gênesis capítulo 15, verso 5, ali Deus convida Abraão a sair de sua tenda e faz um desafio para ele, e uma promessa. Deus diz assim, Abraão, sai da tua tenda, sai da barraca, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Eu acho muito bonito o exemplo de Abraão, porque ele não é à toa chamado de pai da fé. Ele não questionava Deus, ele aceitava aquilo que Deus dizia. Porque se ele não fosse o pai da fé, ele podia dizer assim, mas Senhor, desculpa aí, né? Como diz os jovens, né? Mas a gente sabe que dá para contar. Por quê? Porque a convenção na época é de que houvesse 5.119 estrelas. Os pastores iam lá para o campo, ficavam contando estrelas a noite toda, e eles tinham essa convenção. Abraão podia falar isso, Senhor, olha, as nossas últimas pesquisas indicam, nossas últimas estatísticas apontam que existem 5.119 estrelas. O senhor não errou, não? Não. Abraão não questionava. Se Deus disse. Mas, Senhor, por que tem que ser esse dia de descanso? Não pode ser outro? Não. Senhor, eu sei porque tu sabes. Senhor, por que eu não posso comer isso e só aquilo? Não, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o meu Criador, eu confio. Eu confio na tua palavra. Essa era a postura de Abraão. E sabe o que foi descoberto muito tempo depois de Abraão? Veja. Aqui na foto, nós estamos vendo ali parece uma faixa leitosa, né? E por isso que os romanos chamaram de Via Láctea. É um dos braços espiral da Via Láctea que tem mais ou menos essa forma, pode passar. Aí, é uma concepção artística da Via Láctea. É um disco, né? As galáxias, a maior parte delas tem esse formato espiralado, né? A Via Láctea, que não é das maiores galáxias, é a nossa, ela tem, segundo os astrônomos, 100 bilhões de estrelas. Segundo os mesmos astrônomos, existem cerca de 400 bilhões de galáxias no universo. Quem que faz ciências contábeis aqui? Você, me ajuda. 100 bilhões vezes 400 bilhões. Ela falou que é muitos, acho que zilhões, né? É um número incalculável. E o que Deus falou para Abraão mesmo? O quê? Conta as estrelas, se é que tu podes. Eles achavam que podiam. Quando Galileu apontou seu telescópio para o espaço, eles viram que não podiam mais. E isso é o número de estrelas aproximado atualmente com os telescópios que temos agora. Quando aperfeiçoarem os telescópios aí, quem sabe quando surgir um novo Hubble, né, um novo telescópio espacial, vão ver que há muito mais galáxias do que hoje os astrônomos supõem. As estrelas são incontáveis, mas sabe o que é mais lindo ainda? Olha só o salmo que eu quero mencionar para vocês. Antes do salmo, veja que interessante, se a galáxia fosse vista assim, de lado, a nossa galáxia, ela teria esse formato de disco, e ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. O que significa isso? Se você tivesse uma lanterna forte, potente o bastante para acender numa ponta da galáxia, a luz dela viajando 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para cruzar a galáxia.
E eu falei que a nossa não é das grandes, né? É grande demais. Está aí, né? Esse é o nosso Criador, o que Ele fez nesse universo vasto. Mas o salmo que eu queria mencionar é esse aí, ó. Salmo 147, verso 4. Olha que lindo. Ali diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Alguma vez, desanimado, ou passando por algum problema grave, quem sabe uma doença, você pensou que Deus não sabe dos seus problemas? Alguma vez passou por sua cabeça a ideia de que Deus pode até saber quem é o pastor da igreja, quem são os líderes, mas quem sou eu? Eu moro lá, canto da quadra X, uma casinha modesta, Deus não sabe quem eu sou? Será que não? Na linguagem bíblica é dito que Deus sabe cada fio de cabelo que nós temos, o que já perdemos na nossa cabeça, né? Ele conta cada um deles. Dizem que temos aí mais ou menos 100 mil fios de cabelos, né? Há uma variação aí entre brancos e loiros e morenos. Mas vamos colocar 100 mil aí, né? Se fosse para o profeta escrever hoje, o escritor bíblico talvez colocasse que Deus conhece cada átomo, ou cada quark dos átomos de nosso corpo. Ou seja, Deus conhece tudo. Estrelas são zilhões. E Deus é tão detalhista a ponto de dar nome para elas. Será que não conhece a minha vida? As estrelas são objetos sem vida. Você é o alvo da suprema consideração de Deus. Ele morreu por você. Portanto, Ele conhece você. Ele conhece seus problemas. Ele sabe quem você é, o que você está pensando neste momento e o que você vai precisar daqui a pouco quando sair da igreja e amanhã também. Confie em Deus. Não é o que diz a Bíblia? Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é bom saber que temos um Deus todo-poderoso, mas também todo-amoroso? Esse é o nosso Deus, detalhista, carinhoso, né? O que mais? Lá em Isaías capítulo 40, verso 22, um texto escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, portanto, antes até dos primeiros gregos matemáticos calcularem isso que está revelado aí, Isaías, que não era matemático, não era astrônomo, era um profeta, escreveu: Deus está sentado sobre a redondeza, sobre o globo da terra, sugerindo aí já, antes de que o homem pudesse imaginar isso, que a terra é circular, redonda. Como que Isaías podia saber disso? Se não fosse por revelação de Deus. Aliás, há uma lenda aí que diz que a igreja, medieval tentou atrasar as pesquisas científicas ou os avanços das navegações, dizendo que a terra é plana. A igreja não dizia isso. Isso é uma lenda. Há um livro chamado Inventando a Terra Plana, que mostra que, na verdade, foi uma conspiração de alguns grupos ditos científicos que queriam, mais uma vez, desacreditar a igreja. Na verdade, quando Colombo iniciou suas navegações, naquele encontro que houve, acho que em Salamanca, eles discutiram não a questão da esfericidade da Terra, porque para eles era fato. Discutiram a distância que ele teria que navegar, achando que ele teria que ir para as Índias. Esse foi o assunto. Mas um historiador mal intencionado depois acrescentou um detalhe que é falso, de que, na verdade, a igreja queria impedi-lo porque pensava que a terra era plana. Havia essa crendice, mas não era sustentada pela igreja. Esse é um ponto. Bom, Isaías já dizia isso. Lá em Jó também, no livro de Moisés, capítulo 28, verso 25, é dito que Deus regula o peso do vento. Imagina você voltar no tempo e dizer para um egípcio daquele tempo que, primeiro você já teria dito para ele que a terra está no nada, no vácuo. Ele ia chamar você de louco. Depois você diz que a terra é redonda, você recebe mais uma qualidade dessas aí. E agora você vem e diz que o ar tem peso. Eles iam internar você. E Moisés escreveu exatamente isso, que o ar tem peso. Somente em 1643 é que um italiano chamado Torricelli inventou o barômetro. E aí estava confirmado cientificamente que o ar tem peso, pressão atmosférica. Já estava na Bíblia, muito e muito tempo antes da comprovação empírica. E aí, a Bíblia não é científica? Pode não ser um livro de ciências, mas quando fala em ciência, ela acerta. O que mais? Lá em Levítico 13, 46, um texto bem conhecido de nós, Moisés, ele orientou o povo, claro que inspirado por Deus, quando detectassem ali uma doença contagiosa, uma doença de pele, alguma coisa assim, eles deveriam pegar essa pessoa e isolá-la. Hoje tem um nome isso, o princípio da quarentena.
E só depois que a doença tivesse desaparecido, ela poderia voltar ao convívio ali do acampamento. Nós sabemos que na Idade Média, na Europa, milhões de pessoas morreram porque eles simplesmente colocavam lá nos hospitais e os médicos atendiam aquelas pessoas contaminadas e nem sequer lavavam as mãos para atender outras pessoas. E aí a doença ia se alastrando. Quando perceberam que a Bíblia orientava a esse respeito e colocaram em prática não só a questão de isolamento, mas também da asepsia, lavar as mãos, né, purificar ali os instrumentos, milhares de pessoas puderam ter a vida poupada. Já estava na Bíblia. Sabe o que é curioso? A média de vida do egípcio, naquele tempo de Moisés, a média ali era de 40, 50 anos. Lá no grande Egito, avançado Egito. Quando o povo hebreu sai no êxodo para o deserto, a expectativa de vida dele se eleva tremendamente. E lá nos Salmos é registrado por Davi que a vida de um homem vai até quando? Como é que ele diz? 70 anos, depois até, vive mais, só que um pouquinho mais cansado, né? Então veja que diferença, de 40, 50 anos para 70, por quê? Isso é por acaso ou é uma questão de causa e efeito? O que nós como adventistas ensinamos? Que Deus estabeleceu, nos deu remédios naturais, gratuitos, sol, o que mais? Água, repouso, luz solar, alimentação adequada, está lá também em Gênesis, né? Alimentação mais natural possível. Essas coisas estão aí e os hebreus colocavam em prática. E o que aconteceu com eles? Vida mais longa e mais saudável. É dito na Bíblia que eles não tiveram doença alguma durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Faziam exercício, caminhavam bastante, descansavam também nos dias apropriados para isso, especialmente no sábado, se alimentavam de forma equilibrada, recebiam o maná de Deus, tinham luz solar abundante e por aí vai. Funciona por quê? Porque o Criador estabeleceu uma verdade absoluta que diz que os efeitos se sucedem às causas. Causas boas, bons efeitos, não é? O que mais? Lá em Gênesis existe um texto fantástico. E esse aqui é de deixar as pessoas realmente estarrecidas, se não o conhecem. Gênesis 17, versos 11 e 22. Ali Deus fala para Abraão, de novo, Abraão, pai da fé, que aceitou. Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero que o povo que virá de você leve a verdade às outras nações, porque eu amo todo mundo e quero que todos se convertam e aceitem os meus planos, aceitem a verdade absoluta que é para a felicidade deles e para a salvação deles. Esse era o projeto de Deus para o povo de Israel. E Deus disse assim, eu quero fazer um pacto físico com vocês. E esse pacto consistirá na circuncisão. E Deus disse, no 8º dia, vocês devem circuncidar então os meninos. Mas Abraão podia ter dito, mas Senhor, por que não fazemos logo que nasce? Já nasceu, está chorando mesmo, já resolve o assunto, já faz a cirurgia ali. Não, 8º dia. Muito tempo depois de Abraão, mas muito tempo mesmo, a ciência descobriu o seguinte, existe uma substância em nossa circulação sanguínea chamada protrombina, e ela participa do processo de coagulação do sangue. Do 1º ao 5º dia de vida, especialmente, essa substância está em níveis muito baixos. Quando chega no 8º dia, pasmem, a protrombina se eleva a 110%. No 9º dia, ela estabiliza em 100%. Se fosse para fazer uma cirurgia na sua vida aí, em que momento seria mais bem sucedido do ponto de vista da coagulação? 8º dia. Hoje nós temos recursos, né, científicos, aí, médicos para resolver esse problema, mas naquele tempo era a cirurgia feita com pedra afiada, não é? Sem medicamentos. E Deus disse a Abraão, é no 8º dia. Se Abraão perguntasse para Deus, que problema, hein? Por que, Senhor? Por que tem que ser nesse dia? Deus ia tentar fazer mais ou menos assim, imagino, né? Abraão, é o seguinte, sabe a circulação sanguínea? Abraão já ia começar perguntando, o quê? Circulação do quê? Eles não sabiam disso. Bem, depois é que foram descobrir que existia a tal da circulação sanguínea. Aí Deus, tá bom, Abraão, peraí, vamos recomeçar. Sangue você sabe, né? Sei, sangue eu sei. No seu sangue existe uma substância química chamada protrombina. Essa substância, em associação com outras, desencadeia uma série de reações bioquímicas em cadeia. Tá bom, Senhor? Eu creio. Era mais ou menos por aí. Então a Bíblia, ela não tem uma linguagem científica, porque é um livro pré-científico, porém os conceitos estão ali. E quanto mais a ciência experimental avança, mais ela percebe que isso tudo é fato. Você não vai encontrar a Bíblia dizendo assim,
olha, não coma carnes imundas porque elas podem te contaminar com triquinose, cisticercose. Não tem isso aí. Mas Deus diz assim, é imundo. Eles entendiam o que é isso. Imundo, bom, não toco nesse negócio, não quero comer. A Bíblia fala também, em outros textos, né, que, pode passar ali, comer mel demais não é bom. Hoje nós sabemos por quê, açúcar, né? A Bíblia não fala em colesterol, mas diz, não coma a gordura dos animais, gordura saturada. Então está tudo ali, os conceitos estão ali. Embora a linguagem seja uma linguagem, como eu já disse, pré-científica, não é? Então ela se antecipou em muito à ciência moderna, e isso é um dos pontos que, para mim, apontam para a confiabilidade da Bíblia. O que mais? Nós temos também, pode passar essa próxima, algum tempo atrás, a National Geographic publicou uma reportagem de capa sobre pessoas longevas. E um dos grupos estudados foram os adventistas de Loma Linda. Por quê? Mesmo lá na Califórnia, no local onde o pessoal prima pela saúde, os adventistas que praticam os princípios bíblicos, orientados por Deus, com relação à saúde, vivem até 10 anos a mais do que ali o californiano comum, médio. Por quê? Causa e efeito. A própria jornalista Ana Paula Padrão, pode passar, ela esteve lá para ver com os próprios olhos. Que bom, né? Esse é um bom repórter, não fica só ouvindo, né? Vai lá, investiga. E ela foi. E ela ficou, eu depois pude entrevistá-la por e-mail a respeito disso, e pude perceber, mesmo nas palavras escritas, a admiração dela com algumas coisas. E eu perguntei para ela assim, Ana Paula, o que mais lhe chamou a atenção ali, quando você conviveu com aqueles adventistas por um dia? Ela disse 2 coisas. Primeiro, e eu perguntei, ao que você atribui o fato de eles viverem mais? Ela disse 2 coisas. Primeiro, eles são vegetarianos. Segundo, eles vivem bem com o próximo. Se dão bem com os vizinhos. O que diz a Bíblia? Deus criou a dieta ideal para o ser humano. E Deus diz, viva bem com as pessoas. Tanto quanto depender de vós, tende paz com todos. Não é bíblico isso? Se colocar em prática, você vai viver bem, feliz, em paz. E essa repórter pode perceber que isso é um fato, não é? Deus seja louvado por isso, né? E que nós aqui no Brasil possamos também servir de amostragem para as pessoas de que a verdade que Deus revela, ela dá certo, funciona e nos torna mais felizes, mais saudáveis, enfim, uma vida mais plena, né? Um segundo ponto que para mim é uma grande evidência de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus é o testemunho da arqueologia. É interessante, né, que pode passar a próxima. Na verdade, a arqueologia, ela se considera que ela nasceu em 1798, com o achado da Pedra de Roseta. Quando então foi possível decifrar, Champollion fez isso, a escrita do Egito, né? 2 dessas escritas estavam na pedra aí, e o grego também. Então ele pôde decifrar, e o Egito se abriu para a investigação dos cientistas, dos arqueólogos. Aí nasce então a arqueologia. Sabe o que para mim é fantástico? Durante muitos séculos, quase ninguém questionava que a Bíblia fosse a palavra de Deus. Mas depois do iluminismo, do racionalismo, começam a surgir dúvidas. Homens que começavam agora a se afastar de Deus, colocavam também dúvidas com respeito à sua palavra. E nesse momento, Deus faz com que a terra, como que abra a sua boca e revele ali tesouros arqueológicos que confirmaram muito da veracidade histórica da Bíblia. No momento certo, Deus revelou o que era necessário. Um exemplo, veja lá. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos lá em Qumran, em 1947. Até essa data, se alguém perguntasse para um cristão, como você sabe que a Bíblia, ao longo desses anos todos, passando por cópias e cópias, não teria sido adulterada? Como você pode me garantir que a mensagem dela está intacta até hoje? A resposta talvez mais simples e sincera seria, olha, eu creio que Deus não ia permitir isso. Mas não tínhamos assim algo mais sólido para responder. Até que em 47, veja, numa época que realmente precisava dessa confirmação, Deus faz com que um garotinho descubra, naquelas cavernas, cântaros contendo, pode passar a próxima ali, contendo rolos de pergaminho. E muitos desses rolos eram realmente partes da Bíblia, como Isaías, que está ali inteiro. Tá, mas e o que isso tem a ver com a confirmação da história da Bíblia? Muito. Até essa data, a Bíblia mais antiga, ou o manuscrito mais antigo,
datava do ano 900 depois de Cristo. E através das moedas e dos próprios jarros ali daquelas cavernas, eles dataram esses manuscritos aqui de até 250 anos antes de Cristo. Portanto, esta Bíblia descoberta em 47 era mais de 1000 anos mais antiga do que a Bíblia mais antiga até então. Se você pudesse ler hebraico e aramaico, o que você faria naquele momento? Começaria a fazer? Comparar, né? E aí, de um lado, ficaram os céticos dizendo, quer ver? Vão provar que tem um monte de erros aí. 1000 anos de cópias, então houve adulterações e erros e falhas. E de outro lado estavam os judeus, os cristãos, os católicos, protestantes, dizendo, não, nós vamos agora ver que Deus realmente preservou o seu livro sagrado. Qual foi o resultado das pesquisas? Estamos na igreja agora? Temos a Bíblia ainda? Temos. Por quê? Porque foi confirmado que a Bíblia realmente é um livro confiável e a mensagem de Deus foi preservada ao longo dos séculos e milênios. Deus acompanhou todo o processo. Se alguém agora tentar colocar você na parede dizendo, olha, você não pode confiar que a Bíblia tenha sido preservada intacta ao longo de tanto tempo, você pode dizer assim, com todo carinho, amigo, pesquise um pouco mais e leia sobre os manuscritos do Mar Morto. Você vai ver que você até pode não aceitar a Bíblia como palavra de Deus, mas como um documento histórico você não pode mais duvidar disso. Mas eu pergunto, se como documento histórico, o pano de fundo histórico da Bíblia é confiável, por que não a sua teologia? Por que não a sua mensagem? Sabem, alguns anos atrás foi descoberto lá na região onde se supunha ter ocorrido a Guerra de Troia, porque até então era tida como lenda, né? Um pedaço de cerâmica com o nome Paris. E naquele momento os arqueólogos festejaram dizendo que a história era real. Está confirmado, Guerra de Troia existiu. Pouco depois, escavando lá em Ur, no Iraque, cidade de Abraão, descobriram uma casa em ruínas. Escavando aquela casa, encontraram também um pedaço de cerâmica, alguma coisa assim, pedra, com o nome Avraham. Abraão. Aí sabe o que disseram os arqueólogos céticos? Mas tinha tantos Abraões naquele tempo. Abraãos, não sei. Tinha tanto Abraão naquele tempo. Como é que você pode saber que é da Bíblia? Então você vê que 2 pesos, 2 medidas, né? O Dr. Rodrigo Silva, aqui do NASP, especialista em arqueologia, ele até brinca dizendo assim, que se um dia acharem uma foto de Adão e Eva e mostrarem para os céticos, eles vão dizer assim, tá bom, Adão e Eva existiram, mas a cobra não está aqui. A serpente não existiu. Aí você brinca, ela tirou a foto. O ceticismo sempre vai existir, infelizmente, né? Se bem que ser cético é bom, viu? Eu até costumo dizer isso, né? Seja cético. O Chesterton, que escreveu Ortodoxia, um livro delicioso, ele disse assim, se você conhecer um cético, estimule-o a ser mais cético ainda, a duvidar de seu próprio ceticismo, porque quem sabe ele pode chegar à verdade. Então não pare no caminho, se quer ser cético, seja até o fim, né? Porque hoje em dia tem muito cético localizado, né? Seleciona os alvos do seu ceticismo, isso não é justo. Muito bem, avancemos um pouquinho aí. Mais um exemplo apenas, tem vários, né? Durante muito tempo se dizia que a história do Êxodo e das pragas ali do Egito era uma lenda, até que foi descoberto o papiro de Pulver, que era um sacerdote egípcio, e nesse texto ele faz uma prece ao deus Horus, e ele menciona, entre outras coisas, o seguinte, Horus, ajude-nos, porque o gado está morrendo no campo, os rios ficaram como sangue, e ele vai mencionando aí mais algumas calamidades. Onde é que elas estão? Na Bíblia. E aí mais uma vez os críticos tiveram que fechar a boca, porque era um fato histórico. E há tantos outros, né? A Estela de Merneptah, um egípcio que menciona ali o povo de Israel, a casa de Davi, confirmando que não era apenas uma tribuzinha lá, esquecida. Quando se fala em casa de Davi, quer dizer um reinado, né? E assim vai, tantos outros achados. Aqui no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, se você puder, visite-o, nesse seu período aqui de estudos, né? Ali há um tijolo, lá do Iraque, com o nome de Nabucodonosor. Durante muito tempo, os críticos achavam que esse rei era falso, era fictício, né? Até que encontraram muitos tijolos, graças a Deus, Nabucodonosor, quer dizer, não vou dizer graças a Deus, mas que bom que Nabucodonosor era vaidoso, porque ele mandou escrever o nome dele em todos os tijolos de Babilônia. Hoje, estão desenterrando lá e todos têm lá o nome dele, Nabucodonosor. É fato. Se o pano de fundo histórico da Bíblia é fato, por que não a sua teologia? Por que não a sua mensagem? No blog
criacionismo.com.br, pode passar ali, há uma seção no menu lateral ali chamada Arqueologia Bíblica. Se você quiser ter outros achados, outras pesquisas documentadas, clica lá e você vai ter várias delas. Eu tenho colecionado isso aí lá no blog. criacionismo.com.br, do ladinho você tem lá o menu Arqueologia Bíblica. Você pode usar isso aí, você pode apresentar às pessoas, e quem sabe algum cético não pode ser ganho para Jesus por meio das evidências. Sabem, eu admiro muito Tomé na Bíblia, e fico feliz de ver que Deus não o rejeitou porque ele tinha dúvidas. Ele queria tocar, queria ter evidências, e Jesus foi lá e deu evidências para ele. Eu tenho orado muito pelos ateus, pelos céticos sinceros que buscam a verdade e talvez não tenham encontrado ainda. E tenho orado pelo povo de Deus para que ele tenha argumentos, tenha evidências, para fazer com que as pessoas tenham interesse de buscar, quem sabe, um pouco mais à frente, a palavra de Deus, e assim encontrar a solução, encontrar a paz que todos tanto almejam, né? Vamos lá. Algumas outras evidências rapidamente, né? A Bíblia, 66 livros, 40 autores mais ou menos ali, mas são todos tão harmônicos, não é? Se você pedisse para 10 pessoas escreverem uma redação sobre o amor, pode ser no mesmo país, na mesma cultura, haveria tanta variação. Agora você pega lá Salomão, um rei tão sábio, e João, um simples pescador, compara os textos, harmonia, estilos diferentes, mas o pano de fundo ali é harmônico. Por quê? Porque tinha um autor por trás deles, usando o elemento humano, o Espírito Santo, a mesma mente. O que mais? As profecias cumpridas, não é? Daniel capítulo 2, quando eu descobri isso aí, fiquei fascinado. Como que a Bíblia, num capítulo apenas, descreve a história de toda a humanidade, começando em Babilônia até o fim do tempo, até a volta de Jesus. Eu desafio você a apresentar algum outro tipo de dito profeta que tenha tanta precisão histórica quanto Daniel a faz ali no seu livro. Ele dá nome aos impérios, né? Ele é preciso. O rei Ciro é anunciado 105 anos antes de seu nascimento, estava escrito que ele seria o libertador do povo ali na Medopérsia. Como pode isso? Presciência divina, né? O que mais? E esse argumento, então, para mim, se eu pudesse escolher o principal, talvez eu ficasse com esse. A Bíblia tem poder transformador de vidas. Eu já vi pessoas se tornarem mais cultas, lendo aí o Capital, de Karl Marx, a Odisseia de Homero e até a Origem das Espécies, de Charles Darwin. Mas nunca vi alguém ter o caráter, ter a vida transformada por ler esses livros. Recentemente eu entrevistei um grupo de jovens lá em Capivari. Essa entrevista vai sair na revista Conexão JA do 4º trimestre deste ano, 2009. 10 jovens, todos eram viciados em drogas. Alguns deles, drogas pesadas. Um deles tentou até se matar, fumando de uma só vez, uma noite só, 47 pedras de crack. Ali estavam aqueles jovens sem futuro, sem rumo na vida, e de repente um deles, insatisfeito já com as drogas que usava, querendo na linguagem dele viajar mais, ele ouviu uma voz dizendo assim: você quer viajar mesmo? Viaja na Bíblia. Olha que coisa, como Deus vem e Ele entra em nosso mundo, usa nossa linguagem para nos alcançar com o seu amor. E Deus disse assim para ele: viaja na Bíblia. E ele: é mesmo, por que não? E sabe o que esse jovem fazia? Preparava o cigarro de maconha, abria a Bíblia, Apocalipse, Daniel, ele disse que viajava muito naquilo ali, aquelas bestas e cabeças e chifres, ele disse que viajava muito ali. E fumava e lia, e viajava. Não sei para que mundos ele ia. Só que o interessante é assim, que para Deus não há barreiras. Quanto mais ele viajava, mais ele mudava por dentro. E ele disse para mim assim, olha, aos poucos eu começou a passar minha vontade de usar a droga, e eu comecei a ter mais vontade de ler a Bíblia. E ele convidava os amigos aí, 10 amigos, 9 amigos, 10 com ele. Vem aqui para minha casa. Aí o pessoal perguntava: tem da boa lá? Tem. Ele guardava uns tabletões na geladeira de maconha. Chamava os amigos: vem fumar aqui em casa. Eles iam fumar e liam a Bíblia. E alguns até diziam: mas peraí, você é maconheiro, você lê a Bíblia? Você vai ler para nós? Vou. Mas você é maconheiro, vai ler a Bíblia? E aí, o que é que tem? E ele lia. E eles fumavam e liam. Irmãos, eu me emocionei quando conheci aqueles jovens. E de ver o que eles se transformaram. Não dá nem para acreditar que eles eram viciados em drogas e que viviam do jeito que viviam, alguns até faziam pequenos furtos, não é?
eles hoje são pregadores da palavra de Deus. Eles não param mais, estão nas igrejas testemunhando, atraindo jovens para a luz de Deus e ajudando a transformar vidas. Quando o pastor conheceu o grupo, já estavam preparados. Já conheciam as profecias, já conheciam muito da palavra de Deus. E foram os 10 batizados, se não me engano, no fim do ano passado, todos juntinhos ali no tanque batismal. Foi lindo. Eu tenho as fotos ali e sabe, você ouvir a convicção deles, de como Deus arrancou o vício deles. E hoje eles vão até as bocas de fumo, lá nos traficantes, nos drogados, e pregam para eles, e o pessoal diz assim: nossa, que bom, volta aqui. Ninguém nunca veio falar para nós desse tipo de coisa. Deus os usa agora para alcançar os iguais, os que eram iguais. Eu creio nisso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Que outro livro tem esse poder? Eu creio nisso porque a Bíblia fez maravilhas na minha vida, da minha esposa, tem feito na nossa família, e isso é incontestável. Os pós-modernos falam muito em experiência, portanto eu estou apresentando uma experiência pessoal aqui. Se você não crê nas evidências, experimente Jesus. Experimente a palavra dele. Eu desafio você a ler a Bíblia com o coração e a mente abertos e sem preconceitos, e pedindo a Deus que mostre alguma coisa a você e nada acontecer. É uma impossibilidade, porque Deus quer realmente se revelar através de sua palavra. Veja só, pode passar a próxima? E com essa experiência eu encerro. No dia 12 de abril de 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, já me referi a ele há pouco, né? Foi o primeiro homem a viajar na órbita da Terra, a bordo de uma nave espacial chamada Vostok. E a frase clássica, né, saiu da boca dele: a Terra é azul. Prosseguindo na história, pode passar a tela ali. Ele foi criado num regime comunista, né, e ateu, que por sinal levou à morte milhões de pessoas, lamentavelmente. Muito mais do que as religiões são acusadas de terem matado pessoas, né? Os regimes ateus, lamentavelmente, mataram muito mais pessoas, mas isso nem sempre é mencionado, né? Bom, possivelmente por causa disso, ele não cria também em Deus. Foi criado naquele regime ali. E ele disse arrogantemente o seguinte: estive no céu e não vi Deus lá. Olha que coisa. Estive no céu e não vi Deus lá. Alguns anos depois, 3 astronautas norte-americanos, isso foi em 68, foram muito mais longe do que Gagarin havia ido. Eles deram a primeira volta em torno da Lua, na órbita da Lua agora. Saíram da Terra, foram até a Lua e deram a volta em torno da Lua. E quando eles estavam dando a volta na Lua, e eu quero um dia contemplar essa cena, já falei para Deus: Senhor, quando Jesus voltar e estivermos ascendendo para Nova Jerusalém, eu quero dar uma pausinha para pisar na Lua e ver essa cena. Eles estavam dando a volta na Lua e viram a Terra nascendo da Lua. Aqui na Terra nós vemos a Lua nascer, né? E se pôr. Eles viram a Terra nascendo. E deve ser uma cena fantástica. A Terra é maior que a Lua, então aparece ali aquela bola azulada, linda, como uma joia, nascendo ali. E eles ficaram emocionados. Eles não eram poetas, não eram cantores, nada disso, né? Eram astronautas, cientistas e militares. Mas eles pensaram assim: o que a gente vai dizer? Porque eles iam dar uma declaração para todos os habitantes da Terra que estivessem conectados pelo rádio, pela TV. O que nós vamos dizer? E eles decidiram o que iam falar. Acho que é a próxima tela. Pode passar essa? Essa é a cena que eles... Volta ali, por favor. Essa é a cena que eles contemplaram, né? E aí, ligados ao mundo pelos meios de comunicação, eles declamaram, alto e bom som, a seguinte frase: no princípio criou Deus, a próxima, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Pode passar. Deus estava lá sim. O Gagarin é que estava míope ou cego e não conseguiu ver. O preconceito o impediu de ver. Deus estava lá. Próxima tela. E eu encerro com esse pensamento de Blaise Pascal, matemático, filósofo francês, um grande cristão, defensor da fé. Ele disse: se o homem não foi feito por Deus, por que só é feliz com Deus? Se o homem não foi criado por Deus, por que só é feliz com Deus? Você já se perguntou sobre isso? Nós somos feitos para crer. Como o girassol se volta para a luz do sol, o ser humano tem a tendência natural, mesmo que ele negue isso, de buscar o Criador.
E ele só se satisfaz, só se sente completo realmente quando ele encontra esse Criador e entrega a vida a Ele. Que Deus o ajude a, se não ser um Tomé moderno, mas quando encontrá-los, levar essa evidência, essas evidências, levar o amor de Deus a essas pessoas, para que elas possam crer também. E acima de tudo, que Deus nos ajude a dedicar mais tempo à sua palavra, para que ali encontremos força, paz, esperança. A palavra de Deus é a verdade absoluta na qual podemos confiar de todo o coração. Vale a pena confiar, vale a pena crer. Deus se revela aqui, e Deus quer se revelar a você também. Amém.